Olá para aqueles que não me conhecem, me chamo Teodoro Chagas, advogado, especialista em direito militar. Agradeço muito aí, tá, pessoal? A confiança de todos aí, aos novos inscritos do canal. Agradeço muito, tá? E de novo afirmo, né? É se inscrever e ó, caneta, vamos estudar, tá? Para que vocês possam aí, de fato, entender aquilo que eu digo. Teodoro, difícil mas não é impossível, né? Basta querer. Então, já de saída falando sobre essa questão da mobilização ali que foi convocada para o dia 17 agora, né, passado, 17 de junho, né, para cuidar dessa questão da recomposição salarial que não existe, tá? Não perca seu tempo fazendo o que eles querem, tá? Não perca seu tempo. Não tem mobilização, tá? Não tem porque a lei, ela é inconstitucional. É a lei que criou, né, essa recomposição salarial, que a bem da verdade não é uma recomposição salarial, tá? Não é. A bem da verdade o que você tem é uma revisão anual, tá? A gente tem na Constituição Federal, o artigo 30 e pouco vai cuidar disso e vai falar ali que a gente tem esse direito, tá? Não é uma benesse do governador, né, do Estado fazer isso, né? E aí a Alerj, em conluio, faz uma lei inconstitucional, né, que fala sobre a recomposição salarial, né? É recomposição ali porque você não cumpre o comando da Constituição quando diz que você tem que fazer a revisão desse valor, né? E aí vem com essa história, muda o nome e é isso. Só que entenda, né? Eu tô falando um montão de coisa aqui, né, pessoal? E eu sei que tá dando problema. E aí o que fazer? O que fazer é o movimento de sempre, né? Essa coisa de você estar convocando para passeata, para bater panela, para fazer, porque é uma forma ali de você manter, né, o seu capital político. Mas está longe pra caramba da eleição, Teodoro, o que fazer? Problema de vocês. Tem que se virar aí para resolver, tá? E aí você tem diversas alterações, tá, na Constituição Federal, falando aqui sobre recomposição salarial. Mas eu vou falar para vocês hoje sobre auxílio moradia, tá? Porque eu vou demonstrar aqui a importância, né, do auxílio moradia e auxílio transporte, tá? Para o militar aí, bombeiro e policial. E aí vou fazer a discussão para vocês entenderem, né? Para que vocês possam ter a oportunidade, né, de confrontá-los. Os deputados aí, porque tivemos movimentações, tivemos aqui reivindicações que trouxeram melhorias. Então vamos juntos. Vou mostrar na lei, pô. É triste, mas é isso. E eu tentei, assim, conversar, né? Mas não dá. Porque é muito difícil você retroceder e admitir que não foi tão bom assim, né? Então, da próxima vez aí, eu aconselho a todos vocês, né, que querem falar sobre direito militar, que procurem pessoas que estudem direito militar, porque senão vai passar vergonha, muita vergonha mesmo, tá? Porque eu vou falar muito. E, de novo, afirmo, né? Não é uma questão aqui de falar, né, acerca do direito de um cliente, enfim, como um profissional advogado. Mas eu aqui, doutor Teodoro Chagas, né, sou especialista em direito militar e sou bombeiro reformado. Sargento bombeiro reformado, estou sendo impactado por tudo que eles estão fazendo. Então não vai ter para onde correr e eu quero reivindicar, tá certo? É isso. E aí, por exemplo, pessoal, só para vocês terem uma noção, né, do que eles estão fazendo com a gente no Rio de Janeiro. Então não tem recomposição salarial, tá? Não tem recomposição, porque a lei é inconstitucional. Então ela não vale. O que fazer com isso, Teodoro? Tem que pagar imediatamente a todos nós, tá? Imediatamente, sem parcelamento, sem nada, tá? Tem que pagar. E aí eu quero mostrar para vocês, né, por que eles ficam desse jeito. Porque se vocês observarem, né, quando a Alerj vai fazer alguma coisa, por exemplo, a lei que fala sobre a recomposição salarial, eles não citam a Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Eles citam a Constituição Federal, salvo engano, artigo 3710. Por quê? Comando para revisão, né, da remuneração aí dos militares, né, e do pessoal civil é um comando constitucional de
repetição obrigatória na Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Só que entenda, a Constituição do Estado ela não foi alterada, em desprestígio do MP e de todo mundo que deveria fiscalizar esse tipo de coisa. A Constituição Federal, o artigo 37, inciso 10, foi alterado, tá? Pasmem, pela Emenda Constitucional 19 de 98, cara. E eu quero muito que vocês avaliem a legislação aí nesse sentido, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, para você entender, cara. E aí vai lá e faz, né, uma lei que é como coisa, se quiser, dar aumento aí para eles. Que loucura é essa, cara? Isso é um desprestígio, isso é uma afronta, isso é um desacato, isso é hediondo, é tudo, pô. Só que entenda, perseguir o ideal, né, às vezes é muito mais vantajoso do que, de fato, garantir o direito da pessoa. E essa prática, esse modus operandi dos deputados e do próprio governador do estado é uma coisa comum já. É uma coisa comum, né? Então você chuta para agarrar, né? E aí eles fingem que estão brigando, mas na verdade foi o próprio legislativo que causou isso pra gente. A própria LERJ causou isso. Quando fez uma lei autorizativa. Caramba, cara. Complicado, tá? Lei autorizativa. E aí vamos lá. E aí você tem o artigo 37, inciso 10 da Constituição, que vai dizer assim, ó, a remuneração, aí, antes dessa emenda constitucional, tá? 19 de 98, vamos falar sobre recomposição, mas na verdade é uma revisão da remuneração, tá? Que tá na Constituição. Antes, dizia assim, a revisão geral da remuneração de servidores públicos, sem distinção de índices entre servidores públicos civis e militares, far-se-á sempre na mesma data. Entendem? Então, esse comando do artigo 37.10 vai dizer que o militar também tem direito. E o que fazer, Teodoro? Aí aqui a gente está no artigo 37, pra você entender, tá? Uau! 37, tá? E onde estavam ali os militares, né, dos estados e a Força Armada junto, 42. Então é uma escadinha. Faz alteração topográfica em 98, emenda constitucional 18, tira a Força Armada do 42 e deixa só militar estadual. Depois vem e faz isso aqui. Emenda Constitucional 19. Primeiro vem a 18. Epa, Teodoro! 18, 19 e 20. 18, alteração topográfica. Vergonha na cara é o que falta para quem fala isso, né? Responsabilidade acadêmica, né? Alteração topográfica, tá? Não mudou nada. Alteração topográfica, tá? Depois vem essa malandra aqui, Emenda Constitucional 19 de 98. É porque as pessoas que falam isso não sentem na pele as consequências daquilo que afirmam, que escrevem, né? Mas eu, Teodoro, sinto. E é isso. E aí você tem, depois de fazer a alteração topográfica, você tem a alteração aqui, fruto da Emenda Constitucional 19 de 98, cara. E aí vem assim, ó. Aí muda, cara. Então, a revisão geral de remuneração. Com alteração fica a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata muda completamente, cara. Mas a discussão é essa aqui. E aqui foi que eu falei para vocês, tá? Que se você clicar do lado vai aparecer o regulamento. Aí o primeiro regulamento após a emenda constitucional 19 de 98 vem quando, pessoal? Em 2001, cara. E o que fazer, Teodoro? Se a gente quer arrancar direitos, a gente dá o pão, como eles fizeram no Rio de Janeiro, a grã, pro circo passar a arrebentar com o teu direito e você não vê. E aí o que eles fazem na Força Armada? Medida provisória que arrancou o direito dos caras lá no Estatuto da Força Armada. É isso, cara. Você falar, né, que o presidente da República é a autoridade suprema, que loucura é essa, cara? E aí o que fazer, Teodoro? O que fazer é que ele foi lá e fez uma medida provisória, pô, que alterou, né, direitos e garantias daqueles que protegem a soberania do país. É brincadeira, cara, e ninguém faz nada, ainda quer ficar chateado. Nossa, vai ficar muito chateado comigo ainda.
Vai mesmo. Mesmo, cara. Aí você vem lá, vai lá, né? Porque também não existia possibilidade, tá? Dessa competência privativa do presidente, do governador, para falar, iniciar o processo legislativo da Força Armada e militares estaduais. Mas é o projeto neoliberal. E aí você vai lá e você altera o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, alíneas C e cria a linha F. E aí a porteira tá aberta. E você vem e faz isso aqui, ó. É isso, cara. Não é difícil entender, tá? Não é. Lei 10.331, de 18 de dezembro de 2001, regulamenta o inciso 10 do artigo 37 da Constituição. E assim, cara, quando a esmola é demais, a gente tem que desconfiar, cara. E eu quero que vocês avaliem todos os aumentos que foram sendo dados. Porque aí você dá aumento, a pessoa fica feliz, você vai lá e arranca tudo que ela tem direito. A mesma coisa com a GRAN, tá? E ó, não tem pra onde correr, tá? Sargento Portugal, Marcelo Dino, Rodrigo Amorim, todos vocês, cara, vocês têm que se explicar, tá? Eu advogo nesse sentido, tem que abrir uma CPI, tá? CPI para avaliar toda a legislação que foi feita e caramba, cara. Inelegíveis, tá? Não podem sequer concorrer à próxima eleição em 2026, meu camarada. Porque o que vocês fizeram na Alerj em relação aos militares, bombeiros e policiais é algo teratológico, hediondo. O governador do estado tem que sofrer impeachment. Deputados da Alerj, CPI, atribuição de responsabilidade, né? Lei da ficha limpa e um montão de coisas que a gente pode fazer para impedir que eles possam concorrer às próximas eleições. Porque o que eles fizeram é algo gravíssimo. É gravíssimo. Então não tem... E aí, essas pessoas... E não é só isso, tá? Então, governadores todos participaram dessas legislações que todos sabem que são inconstitucionais, tá? Quais, Teodoro? Remuneração, tá? Quando você vai cuidar ali da recomposição salarial, lei ordinária, inconstitucional, não pode. A lei 9.537 de 2021, que criou o sistema de proteção social, né, GRAN e tudo mais, inconstitucional. Militar temporário, inconstitucional. A forma de ingresso na PM e no bombeiro, absurdo por incorporação. Não. Nomeação e quem cria é a Alerj. O cargo quem cria é a Alerj. A própria lei do efetivo, inconstitucional. A lei do efetivo foi alterada agora, a do CBMERG, né? Eu gravei 2 vídeos aí falando pra caramba sobre essa sacanagem com o pessoal da saúde dos bombeiros, né? E aí o comandante-geral, pra ficar menos pior, né? Caramba, que vergonha. Correu lá e deu lá uma promoção cala-boca pra eles. Não, mas aí quando nessa correria, nessa sanha, né, de conseguir, né, sair dessa situação, né, aviltante, eles alteram a lei do efetivo. Mas a lei do efetivo do CBMERG é lei complementar. Eles alteraram por lei ordinária, inconstitucional. Todas essas leis são inconstitucionais, todas. Quando você vai falar sobre pensão, quando você vai falar sobre contribuição previdenciária, todas são inconstitucionais. E tudo isso gerou gastos para o Estado. Só que entenda, não é o Estado que deve ressarcir, e sim essas pessoas. Então o governador do estado, por isso eu falei, não pode sair, foi para os Estados Unidos, caramba MP, que isso, hein? O governador do estado tem que sofrer processo de impeachment, tá? Porque vários crimes de responsabilidade, tá? Fraude, por exemplo, no concurso de 2021 da Academia de Bombeiro Militar, o curso CFO. Diversas pessoas que se formaram, tá? Elas sequer passaram no número de vagas. Então não pode, porque você tem um chamado período de adaptação. Então ele precisa sofrer impeachment, tá? Governador do estado. E ser preso, porque a pena para tudo isso que eu falei aqui é alta, então é cadeia. A CPI, nesse sentido, né, para poder fazer a avaliação e a atribuição de responsabilidade de cada deputado da Alerj. Só que nesse contexto, 2 principais, tá? Rodrigo Amorim e
Márcio Pacheco, em razão da Comissão de Constituição e Justiça, porque permitiram que fosse ali tramitada e aprovada uma lei ordinária que mudou o sistema ali, né, a previdência própria do militar estadual. Não poderiam ter permitido. Márcio Pacheco, não sei, mas Rodrigo Amorim é formado em Direito, então sabe a diferença entre uma lei ordinária e uma lei complementar, e ainda que não soubesse, é parlamentar. Então sabe o que fez, tá? A participação do Marcelo Dino nisso, porque eles estavam juntos, né? E todos aqui que participaram dessa situação aviltante pra gente. CPI, tá? Atribuição de responsabilidade, denúncia do MP, processo criminal. Garantida a essas pessoas todas as garantias constitucionais à pessoa acusada, ao final condenação e ressarcimento ao erário. É do bolso deles que a gente tem que tirar. E não só eles, tá? Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro têm responsabilidade, porque são responsáveis pela fiscalização e não fizeram, tá? Eu provo. Promotores de justiça. Quem são os promotores que deveriam estar acompanhando todas as práticas na PEMERGE e no CBMERGE? Procuradores do Estado. Para mim, assim, o pior de todos é esse procurador do Estado, né? Que criou essa tese, né, de prolabore faciendo para evitar o recebimento da GRAM. Esse aqui é o primeiro a ser processado. Ele sabe que não poderia ter feito isso. É dólar, é má fé, é tudo que você imaginar. O promotor de justiça, por exemplo, né, que ingressou com a ação civil pública para tratar da GRAM. Porque a GRAM, né, ela está dentro de uma lei inconstitucional. Então você não faz uma ação civil pública de algo que é inconstitucional, não cabe. Ele deveria ter feito uma representação de inconstitucionalidade ao TJ e prejudicou o meu direito e eu quero reparação por isso. Vocês entendem isso? E aí a gente tem que avaliar, porque teve uma advogada que falou, né, que houve movimentos ali do Sargento Portugal, né, deputado Portugal, que causaram ali prejuízo, né, a celeridade de tramitação dessa ação civil pública. Então a gente tem que avaliar. Aí vocês entendem, a situação é essa. Juízes de direito, desembargadores do TJ, né? Caramba, mas ninguém viu que a lei 9.537 é inconstitucional? As pessoas que, por exemplo, tiveram que pagar honorário de sucumbência devido à fazenda pública precisam ser ressarcidas. Tempo de contribuição não é 35 anos, mas sim 30. Forma de cálculo e uma série de outras coisas. Então, é essa situação que hoje nós vivenciamos no estado do Rio de Janeiro. E todas essas pessoas precisam responder aos rigores da lei. Ou não, MP? É isso. É isso. Aí eu consigo provar para vocês, né, esse movimento de 16 para frente, tá? 16, 17, 18 e vamos que vamos. Em 2018 eu vou fazer o contraponto e demonstrar para vocês como que você inicia uma marcha punitivista, né, beligerante e punitivista no CBMERGE por intermédio da Corregedoria Interna, que sequer existe por lei. Então, você tem hoje um corregedor interno que não tem competência na lei para aplicar punição disciplinar em nenhum militar. Mas e aí, Teodoro, o que fazer com isso quando você aplica uma punição disciplinar e não é autoridade competente para aplicar a punição disciplinar? Avoca, IPM e uma série de outras coisas. Vocês entendem a gravidade disso? E aí vocês percebem, né? Então, em 2018 você tem essa questão, e aí você tem... Antes você tem a Corregedoria Geral Unificada, outro absurdo. Governo Sérgio Cabral, tá? Meu Deus, pessoal. E aí você tem essa questão, né? Em 2018, por exemplo, dessa recomendação do MP, quando diz que militares estaduais não cometem crime de deserção. Razão pela qual essas pessoas, né, não possuem, né, não conseguem, em juízo,
provar, né, em juízo, no respeitante ali ao contraditório de influência judicial, as razões pelas quais não compareceram ao quartel por um período ali superior a 8 dias consecutivos. E aí a pessoa é excluída sem responder ao processo criminal. Então o próprio MP está negando a aplicação de uma lei federal que é o Código Penal Militar. E essas pessoas, promotores da auditoria da Justiça Militar, precisam responder por isso. Então é uma situação muito complicada, eu entendo. Mas nós precisamos resolver isso, tá? Então não tem movimento, não tem manifestação, cara. E essas pessoas que estão convocando, a gente precisa avaliar com cuidado a qual senhor essas pessoas estão servindo, tá? Não adianta ficar chateadinho, porque vocês estão me prejudicando. Então não faça isso, tá? Na verdade, né, o que eles querem é dizer que com essas manifestações eles conseguiram ali, mas não é verdade, é mentira. As leis são inconstitucionais, razão pela qual é devido a todos nós a recomposição salarial integral de uma vez só, tá? É de uma vez só. A GRAM, de igual modo. Eles não podem, por exemplo, dizer que não vão pagar. Não pode não. E não pode arrancar do policial e do bombeiro da ativa. Não pode. Porque isso é aumento de salário, tá? E o que fazer com isso, Teodoro? O que fazer é colocar a bolinha no chão e entender como que isso vai entrar de modo definitivo no contra-cheque. Então a gente tem que saber, por exemplo, né, e aprender a nivelar por cima e se autoproteger como o MP fez, como a Procuradoria faz e como todos fazem, tá? Como o MP fez para se autoproteger, né, quando mandou aquela lei que é algo assim, para mim, teratológico, que virou a Lei Complementar 222 de 2025. Aquilo é aviltante, mas isso não vai impedir que os promotores que de algum modo violaram a lei sejam responsabilizados. Eu garanto, porque não vai passar. Vocês entendem, pessoal? E é isso. E aí ouvir, né, do Sargento Portugal, deputado Portugal, né, que é como se eu fosse utópico, né, de querer tão somente, né, o mesmo tratamento que o MP, que a Procuradoria tem. Qual é o teu lado? Eu fico de verdade assim. E quando a pessoa fala, né, eu ouço. E eu, naquela live lá, eu deixei que eles falassem, tá? Tanto o Portugal, quanto o Dr. João e o Dr. Ivantes. E eu acho que o fato de eu ter ficado calado, né, a princípio pode ter gerado ali naquelas pessoas o entendimento de que eu iria me acovardar e não iria responder. Não, é porque eu queria absorver a maior parte ali do entendimento de vocês. De novo afirmo, eu não sou agressivo. Brigo pra caramba, reclamo a beça da UAB. Eu chego, sento e faço as minhas anotações, cara. É isso. E depois eu vou pro fight dialético e justiça. É isso. Mas eu ouvi ali Dr. João ali tentando desacreditar, né, as demandas no âmbito administrativo. Eu vou provar que o nobre colega está errado. Dr. Ivantes do mesmo modo, né? E é isso. E o Portugal, né, falando para mim que não é fácil votar uma lei. Eu quero ver se não é. Eu vou fazer o envio do documento, tá? E eu quero ver o que vocês vão fazer. Eu não quero nada que não seja o mesmo tratamento diante da importância daquilo que eu vou entregar que vocês deram para a tramitação da Lei Complementar 222 do MP. É só isso que eu quero. Mais nada. Igualdade. Só isso. Então não tem essa. Eles sabem que precisam responder, inclusive criminalmente. CPI, impeachment do Cláudio Castro. E todos esses agentes da República vão precisar ressarcir os cofres públicos. O que fazer OAB-RJ com essa, né, repartição abjeta de honorários de sucumbência devidos à Fazenda Pública? O que fazer com isso? As pessoas precisam pagar e devolver cada centavo. Precisam pagar com seu próprio patrimônio. É assim que deve funcionar. Então não existe nada. E tem que pagar. Tem que implementar a GRAM,
tem que pagar tudão que a gente tem direito. E eu já até superei essa coisa da GRAN, vocês estão observando, né? E eu falo com certeza, porque eu tô além. Então a GRAN já tá resolvida, tem que pagar, tá? Tem que pagar. Recomposição salarial do mesmo modo, tá? Eu quero rever a minha própria reforma, fizeram essa covardia, esse ato hediondo, né? Desumano de avaliar a minha reforma da forma como foi, tá? E de novo afirmo, eu sou tartaruguinha, mas segura aí. Se segura aí, porque tá chegando. É isso. É porque é uma bala só, né? Então é certeira. É igual o pessoal do BOP, é uma só. É isso, pô. Eu sou otário, não, eu estudo. E é isso. Então, por exemplo, né, essa questão minha aí, dessa avaliação absurda da minha reforma, né, eu fiz ali uma argumentação muito legal do respeitante ao dano ao projeto de vida. Vai estudar, inepto. Vai estudar, você entender o que é isso. E eu vou arrastar o comboio para que vocês, covardes, canalhas, não façam isso com outra pessoa como eu. Não mesmo. Para servir de exemplo aos demais, tá? E é isso. Porque a advocacia para mim, pessoal, eu sempre digo, eu tô a passeio, porque meu negócio é doutrina. Por isso que eu não consigo advogar para uma pessoa, e sempre que eu pego um caso eu tento dar dar a esse caso, né, a possibilidade dele atingir o número maior de pessoas. Por isso que eu convoco a OAB a se debruçar sobre isso, porque como que eu, Teodoro, vou ser remunerado aí, meninas, presidente e vice? É isso. Porque eu não tenho como fazer diferente, tá? Então, superada essa questão, é patifaria deles, tá? Todos que estão falando ainda sobre recomposição, sobre GRAN, é sacanagem mesmo. Eles sabem, né, que, caramba, quando deita a cabecinha no travesseiro, né, não contavam que surgisse um Teodoro, que não está à venda, tá? E todas as gracinhas que fizeram é pro MP resolver e não pra mim, tá? Inclusive em relação a advogados, tá? É isso, meu camarada. Pegou um cliente meu, viu que o negócio tá tenso, mas é amigo de alguém. Epa, meu camarada. É isso, tá? Inclusive advogados. Pense bem, tá? Se atuar no direito militar, cara, você tem que estudar e pensar direitinho o que você vai fazer, porque nem sempre você tá com a razão. Aliás, minto, às vezes a gente tá com a razão, tá, pessoal? Mas eu preciso do meu cliente vivo, pô. Eu não posso, né, cara, esticar a corda e com isso, né, matar um cliente. Por exemplo, você, cara, não pode, né, deixar de dar uma licença-prêmio para uma militar, né, que tem uma situação gravíssima de pai e mãe, cara. Questões de saúde. Como que você faz isso, cara? E aí eu, Teodoro, vou ali, ó. Caramba! Meu Deus, o que é isso? E o que fazer, MP? Aí, sabe o que acontece? Eu, Teodoro, acabo ficando, né, desprestigiado como advogado, porque parece que eu sou inepto. Não! Eu sou responsável e eu preciso garantir a vida da minha cliente, do meu cliente. É isso. Você não pode querer, cara, dar 60 anos de pena numa militar e depois você viu que deu muito ruim e tu querer voltar atrás e me desprestigiar. Vamos pro fight, pô. Eu quero ver passar. Não vai, cara. Não vai passar, pô. E é cada um no seu quadrado. E é isso, pô. Doeu pra caramba. Mas é isso. É até o fim, cara. Você não pode, né, cara? Porra, falar pro advogado que o advogado tá te extorquindo. Uau! Que loucura é essa, meu camarada? Vai pagar por tudo que fizeram. Não tem jeito. Por isso que eu não me importei, né? Percebi que estavam invadindo tudo. Colocaram uma câmera na porta do meu apartamento. Uma pintura no meu andar que não faz o menor sentido, né? Fui esbulhado de uma das minhas salas, né? Uma pressa danada. Por quê? E é isso, cara. E eu sou muito calmo e ponderado para agir. E é cada um no seu quadrado agora. É desse jeito. Vocês entendem? Então, pra mim, superou, cara.
A gente nem fala mais sobre Gran. Ô, pessoal, ó, pagode. As meninas tudo e a gente também, porque, ó, vai chegar, pô. E a minha questão não é nem mais, né? Ah, porque a gente vai receber. Não, cara. Minha questão foi além já, pô. Minha questão é saber quem vai ser preso, quem não vai. Quem vai poder se candidatar nas próximas eleições. É isso que eu quero saber, pô. Por isso eu falei, meninas, FEM, tá? FEM, PEMERGE e CBEMERGE, tá certo? Já comecem a se preparar, meninas. Vamos encher a alerge de menina. Bota a menina que menina resolve, porque esses camaradas aí, se depender de mim, muitos não poderão se candidatar. É isso. Não pode. Inclusive vai ser um momento, né, que vai ser possível para a gente, por exemplo, né, fazer diversas discussões, né, sobre a legislação, né. Você vai lá na Constituição Federal, né, você entra na Constituição e você tem lá o comando, né, quando você vai falar sobre a Constituição Federal, quando você vai falar sobre elegibilidade, né, você poder eleger e ser eleito, né. E aqui você tem um monte de coisas que eu quero discutir e esse é o momento para aproveitar, porque aí eu vou fazer diversas discussões aqui. Porque tem coisas aqui que precisam ser mudadas, basta que a gente estude. Filiação partidária, essa questão aqui toda a gente tem que ver. E aí a gente vai poder discutir tudo, né? Qual é a legislação, né? No âmbito aqui, no âmbito dos estados, né? Que vai cuidar, né? Dessa questão dos partidos, por exemplo. Estou estudando sobre isso, tá? Porque o partido não é deles, o partido é nosso. Essa questão dos partidos políticos, você tá lá no artigo 1º, pluralismo político, né, cara? Você tem toda essa questão. Então o partido político não é deles, o partido político é nosso. Então a gente vai ter que se debruçar sobre isso para que vocês possam entender essas emendas parlamentares e tudo isso. Mas você entende aí? É muita coisa para cuidar, cara. E o que fazer se o militar, ele vivencia situações hoje? Mas é isso. Eles estão lá na frente, né, já contando que vão contar com a proteção, né, de pessoas que não representam o Ministério Público Estadual, né, de pessoas que estão ali, né, que deveriam controlá-los e não controlam. Deu para entender, pessoal? E é isso. A gente tem que ler, por exemplo, a lei, né, quando a Constituição Federal, quando vai cuidar sobre a Constituição Federal, quando ela cuida, né, sobre a Constituição Federal, quando ela cuida sobre a eleição, tudo isso a gente tem que ver, pô. Porque não é do jeito que esses caras estão fazendo, não, pô. Não mesmo, cara. Não mesmo. E vai dar muito ruim. E eu não tenho, assim, pessoal, eu estudo muito, tá? E é isso, cara. Tem que me aturar, tá certo? Me respeitar, sou advogado, tô aqui no exercício legítimo de um direito próprio, tá? Porque vocês estão, puxa vida, me prejudicando muito. E eu quero colocar cada um na sua quadra. Não vai ter pra onde correr, tá? Então eu já superei essa parte, né? Eu já tô lá nessa questão aí de saber se eles podem ou não se candidatar para a próxima eleição e cada um aí que lute. E é isso, tá? O que eles fizeram é um absurdo. Eu já falei pra vocês, né, que a gente vai fazer a discussão dessa maluca aí, 9.537, que criou esse sistema de proteção social. Mas o que eu quero falar pra vocês hoje, então, superado isso, pessoal, é isso aí mesmo que o Dr. Teodoro tá falando, tá? A GRAN, tá? Tem que implementar imediatamente, tá? GRAN, tem que pagar lá o auxílio peru pra gente, que é o negócio lá do Natal. E tudo é administrativo, cara. Não precisa correria pra justiça, não, cara. E eu ainda tenho medo disso, né? Porque eles caem pra cima, né? Então, e assim, é outra coisa que eu falei, né? Inclusive eu brinco aí quando eu falo, né? A doutora Kátia, né? Meu abraço, tá, minha querida? Meu abraço. Gosto de você pra caramba, doutora. Puxa vida, tu mora no meu coração. Me fala desaforo pra caramba, né? Me fala desaforo pra caramba, meu Deus do céu. Muito desaforo, muito. Mas eu prefiro pessoas assim, né? E a doutora Kátia, quando eu procurei ela, eu falei pra ela, pô, doutora, eu estudo muito, né? Sempre me respeitou, cara. Nunca fez diferença, nunca. E eu falei pra ela, né, que eu precisava da experiência dela, né, cara?
Mas nenhum desprestígio, pô. Eu tô aqui na academia, né, cara, no mundo das ideias, né? E, por exemplo, a doutora Kátia tá na lida diária, né? Assim como a doutora Silvia Drummond, né? Meu abraço também, tá, minha prof? Querida prof de todos nós. Doutora Silvia Drummond, essa experiência, né, cara? Pra eu enviar um documento. Epa, Teodoro, pô, Theo, aqui não é assim não, meu filho. Aqui é outra parada. É isso, cara. É isso. E respeitar, pô. Não, Theo, olha só. A tua tese aqui, Theo, tá tudo bonitão. Mas na hora de botar em prática isso aqui, Theo, a gente tem que, ó, vai reto aqui, tá, Theo? Aí aqui tu dobra a esquerda, aí desce, lá na frente tu vira pra direita. É isso que eu precisava. Porque de fato, cara, eu sou de 2021, pô. Mas você entende? É dar o meu conhecimento acadêmico da caneta, do estudo e pegar alguém para botar esse troço em prática, mas não, né? É muito complicado para mim isso, né? Eu conversei muito com a doutora Kátia sobre isso, né? E ela sabia, né? Que esse dia chegaria. Eu tô aqui, pô. E eu peço a ajuda de vocês, né? Inclusive convoquei lá o pessoal da PEMERG a procurar, né? A doutora Kátia, a doutora Gislene, né? Doutora Miriam Bem. Por quê, cara? Porque pega aqui o que eu tenho, né, cara? Soma com o que elas têm. Só que entenda, elas estão na lida diária há muito tempo, pô. E elas podem nos ajudar muito, mas sem vaidade. E eu tenho certeza que com elas será assim, mas eles lá, vocês viram lá a live, né? O Ivante, o doutor João, e assim fica difícil pra mim, cara. Porque eu falo, cara, eu fiquei reprovado na prova da UAB, cara. Não foi uma reprovação, não, foram duas, cara. E aí eu sofri muito, né, cara? Porque não foi uma dificuldade, né? Até isso a gente tem que rever, pô. Não foi uma dificuldade ali de conhecimento, não, pô. É porque eu tenho TDAH, cara. Então, pra mim é muito difícil entender essa técnica, né, cara? Pra escrever, você entendeu? Não é falta de conhecimento, cara. É que eu tenho uma forma diferente de entender as coisas. Então, pra mim, eu tive dificuldade, cara. E aí fiquei reprovado, né? Mas eu me apaixonei pelo direito constitucional por isso, pô. Porque eu falei, cara, peraí, cara. E aí eu estudei com um professor, né? Professora Flávia Bahia. Meu abraço, prof. Se um dia ver esse vídeo, todo meu respeito. Caramba, que mulher linda, maravilhosa, cara. Que professora. Flávia Bahia. E o Paulo Nasser, cara. Professor Paulo Nasser. Caramba, consegui ali entender essa técnica, né, cara? Pra fazer a prova da UAB e fui lá e consegui. Então qual é a diferença, cara? É isso, pô. Vocês entendem? Então é cada um respeitar o espacinho do outro, cara, pra ficar bom pra todo mundo, pô. Porque... E como eu estudo especificamente essas legislações, né? Eu consigo observar coisas como a que eu vou te contar agora. Senta. Senta aí, cara. Vai dar ruim, pô. Nenhum desprestígio, cara, mas é assim, pô. É isso. E de novo, cara, eu prefiro, né, pessoas assim como a doutora Kátia, que me fala de desaforo. Eu prefiro, porque a pessoa que te elogia muito, né, cara? É, cara, é isso. Então vamos aqui, tá? Rapidamente. Então essa questão pra mim tá superada, paga o nosso dinheiro aí e para de sacanagem, tá? Não tem essa de manifestação não, fazendo o pessoal andar no sol e causando prejuízo aí ao trânsito da cidade, tá certo? Não, 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 para com essa maluquice, não tem nada disso, tá, pessoal? Não tem grana, não tem recomposição, a gente tem direito a tudo e eles têm que pagar e eles estão dando o jeito deles e vai ser pago, Teodoro a garante, tá, pessoal? Não tem ação na justiça. Eles vão pagar. Vamos aqui. Então vamos avançar, superado essa fase pra mim, tá, pessoal? Recomposição, todo esse negócio aí. Desconto, tá? Pra não passar. Desconto previdenciário vocês vão ter que devolver, tá? Desconto previdenciário tem que devolver aí, porque todas as alterações introduzidas pela Lei 9.537, tá? Eles vão ter que resolver e vão ter que pagar tudão pra gente, tá? E aí foi onde eu falei, só pra terminar aqui, onde eu falei que o pessoal dos concursos, eles vão precisar ser nomeados, tá? Imediatamente, tá, MP? Tem que nomear imediatamente. Eu acho que é isso que tá demorando um pouco mais aí pra decidir e já começar a pagar tudo que a gente tem direito, né? Por conta disso, cara.
Porque reconheceu como efeito imediato uma reserva remunerada em massa. É isso mesmo. Você não tá sonhando não, tá não. Não tá sonhando não. 19 de junho de 2025, 22 horas e 28 minutos. Você não está sonhando, meu camarada. É o Teodoro, é o Papai Noel antecipado. É isso. Então, como é que você, né? Você vai ter uma reserva remunerada em massa. Porque, caramba, cara, não tem militar, tá? O MP? Olha o que vocês estão arrumando, hein? Chamem o feito à ordem, tá? Chamem o feito à ordem. Aí você entende, Teodoro, vai lá e faz um controle incidental de inconstitucionalidade da Lei 9.537. E aí dentro de um controle incidental de um caso concreto, eu esbarro com o juiz de direito que olha e fala assim, caramba, tem um comando aqui dentro do CPC, tem um comando aqui, né? Dentro do CPC e eu sou um camarada juiz ou desembargador que faço a coisa certa e cumpra a Constituição do meu país, né? E esse negócio aqui, cara, é muito sério. E aí eu tenho que fazer isso, isso e isso. E desse controle difuso, eu convoco o MP, eu faço uma série de procedimentos lá do CPC e de um caso concreto, controle difuso, efeitos interpartes, é possível fazer o efeito erga omnes. Vamos estudar processo civil, cara. Vocês entendem meu medo? Foi esse. Só que aí entenda, cara, o que fazer com isso, Teodoro, porque o magistrado, ele precisa se preocupar, né, com a consequência da sua decisão. Mas a gente está falando de direito previdenciário, cara. E se o cara já tem 30 anos de serviço, o que fazer com isso? Olha a situação que o juiz de direito fica. Porque não tem como dizer que não é inconstitucional, mas o reconhecimento da inconstitucionalidade, ainda mais, né, o efeito, né, erga omnes, ou seja, para tudo, eu esvazio a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Porque tem uma quantidade significativa de militares que já deveriam ter ido para a reserva remunerada, cara. Só que entenda, você não forma um militar da noite pro dia, MP. MP, vocês não formam. E é o que fazer, cara. Por isso eu falei, a representação de inconstitucionalidade, ela tem que vir com outros mecanismos adjacentes. Por quê? Porque você tem que chamar todos os caras que foram aí aprovados, tá? Independente do número de vagas ou não. Porque você não tem... Primeiro, a gente está todo errado. Porque a lei do efetivo é uma falácia. Então, hoje nós sequer sabemos a quantidade de militares que nós temos, tanto na polícia quanto no bombeiro. Então, para reduzir os danos, né? Essas pessoas aqui que prestaram concurso, da polícia, do bombeiro, soldado, quantos forem, essas pessoas, elas cumpriram, tá? O principal critério, critério democrático, né? Republicano democrático, que é o concurso público, que está lá na forma do artigo, salvo engano, 37, inciso 2º da Constituição. Porque a gente não fala de lei do efetivo. E a gente também não tem como nem falar sobre impacto financeiro. Porque se eles forem falar de recuperação fiscal e impacto financeiro, é uma sacanagem, porque o governador do estado faz o que quer. As gratificações, tudo quem define é ele. Que gratificação é essa? Para fuzil apreendido? Então não tem isso. Por isso eu falei que todos ali que foram aprovados naquele concurso da Polícia Militar precisam ser nomeados de MP. MP imediatamente. MP imediatamente. Tem que nomear os caras. Olha o que o próprio MP está causando. Tem que nomear, tá? Tem que dar um curso de formação, né, de soldado. Cara, troço complexo. Porque quanto tempo vai ser esse curso? Você tem que dar minimamente condições aqui no CFS. O próprio curso de formação de soldado da PM do bombeiro precisa ser reavaliado. Eu tenho capacidade técnica para fazer isso aqui. E dizer tudo que está errado, tanto no bombeiro quanto na PM. Teodoro cara. E a gente tem que dar uma formação mínima, cara, para não esvaziar as atividades, né,
E a garantia ali da efetividade, né, dos serviços prestados pela PM e pelo bombeiro, porque muita gente tem que ir embora. 30 anos de serviço aí, meu camarada. Não tem jeito, tá? E aí as pessoas estão achando que tá passando, não tá, só tá piorando, cara. Porque eu sou só um advogado, mas eu tô com a razão. E todos os vídeos estão gravados e as pessoas vão responder por isso, tá? Então você tem que chamar todo mundo, tá, dos concursos anteriores que fizeram prova, tá certo, MP? E já iniciar a formação desses camaradas imediatamente, pô. É isso, cara. É isso. E aí, o que é que a gente vai ter que fazer, por exemplo? Já pensei em tudo, cara. Respeita aí o profissional advogado do especialista, pô. Vamos supor, aí você tem, porra, sei lá, não sei quantos subtenentes PMs e bombeiros que já podem ir embora. Vai ter que ser pago alguma coisa ali para eles continuarem. Para que a gente possa conformar, arrumar a casa antes desses caras irem embora, tá? Mas eles vão ter que receber alguma coisa aqui. Porque se o cara já tem 30 anos de serviço, ele tem que ir embora. E ele não pode ficar. E outra coisa, tá? Eu, Teodoro Chagas, cidadão, tá certo? Se não tiver uma intervenção do MP, eu, Teodoro, vou arrancar, e isso é um desprestígio institucional, MP. Essa imundície, tá? Que está aqui, né? Dentro do Estatuto da PM e do Bombeiro, tá? Reserva, olha isso aqui. Tarefa por tempo certo. Isso aqui é um aviltamento, tá? Isso aqui não pode existir, tá? Isso aqui tem que ser arrancado imediatamente, tanto do Estatuto da PM quanto do Estatuto dos Bombeiros, e aí é desse jeito, essa parada aqui é isso, é assim que vai ser. Não pode. Não pode ter tarefa por tempo certo, da forma como está sendo feita, não. Pode, Teodoro, de que modo? Se o camarada tem uma expertise, uma situação ali que o cara tem uma especialidade médica, uma parada assim, aí pode. Afora isso, vocês não podem fazer isso, tá? Porque isso aqui burla a regra do concurso, tá? E mais, já falei, vai ter que recalcular tudo de todos os militares que retornaram. Estavam na reserva e retornaram. E eu vou mostrar, e vocês que se lasquem. E alguém vai ter que pagar essa conta. E quem paga essa conta não é o Estado, são os agentes, tá? Comandantes, a Procuradoria do Estado, promotor de justiça que não está acompanhando, são essas pessoas, Tribunal de Contas, os conselheiros têm que pagar com o patrimônio pessoal deles. Teodoro, cara. Abono de permanência militar, imundice, tem que tirar isso aqui daqui, ó. Não pode. Só que aí o que fazer com isso, Teodoro? O que fazer é a gente readequar. Ó, prolabore, adicional prolabore. Isso aqui é um absurdo, isso aqui não existe, isso aqui é um absurdo, não pode. Então, por exemplo, todos esses militares que fizeram esse adicional prolabore aqui, ó, vão ter que recalcular o tempo de serviço todinho deles. Promoções, um montão de coisa. A gente tem que acabar com a promoção por tempo de serviço, mas a gente vai ter que adequar para garantir, para não causar mais prejuízo. Entendeu aí, pessoal da promoção da PEMERG? É isso. Porque a gente tem que arrancar a promoção por tempo de serviço. A gente tem que, por exemplo, entender, né, como é que é esse escalonamento vertical, né, da remuneração do coronel até o soldado. Eu já encontrei inconsistências. O que fazer com isso, Teodoro? Vai ter que pagar, pô. O que fazer, Teodoro? Então é muito complicada essa situação que a gente está vivenciando, tá? Mas vai ser feito assim. Mas vamos aqui, pessoal. Então eu quero falar rapidamente para vocês, porque eu disse num vídeo aí, fui muito questionado em relação a isso. Toda hora você está falando que o auxílio moradia, né, e o auxílio transporte, eles ajudam a garantir a integridade física do policial militar. Sim, sim. Digamos, como se fossem políticas públicas no entorno que garantem, tá, a vida do policial. E porque tá tudo misturado, não deveria, tá? Mas por um período, é como se fosse uma ação afirmativa, tá? A gente vai ter que pagar também pro bombeiro, tá? Essa situação do auxílio moradia de igual modo que é feito para PM. Depois a gente vai ter que adequar.
Porque o policial, nesse sentido, é diferente do bombeiro. Então, é pão, queijo é queijo, pão de queijo é outra coisa. Deu pra entender, pessoal? Mas como misturou tudo, tá uma bagunça danada, né? O bombeiro tá sendo confundido com o policial e aí ele sofre uma tentativa de assalto, ele corre atrás do bandido, do meliante, do vagabundo, né? Aí quer dar tiro, aí prende, algema, anda com algema já. Cara, é sem palavras, né? Mas é isso. Então, eu vou começar a falar hoje sobre o auxílio moradia, tá? Para que vocês entendam, né, como que funciona isso e a gente tem que retornar com isso, tá? Imediatamente. Então, na minha lei tem isso aqui. Na minha lei, que eu vou mandar para a LERJ, e aí vamos chamar o Portugal para dizer, opa, Teodoro tá falando lá e como é que é esse negócio aí? Tabuleiro virou, pessoal. Não tem guerra, não tem grito, não tem panela, não tem nada. É lei, cara. E para não deixar passar, tô ficando muito irritado com isso, tá? Eu vi o Sargento Lopes, que participou daquela live, né? Falando ali e fazendo críticas, falando sobre essa questão do tempo de serviço, que precisa fazer mobilização, né? Falando que disseram para ele que tem que ser tiro, porrada e bomba. Rapaz, o que é isso? E aqui rapidamente eu vou mostrar para vocês o quão nocivo é o militar, né? Eu não sei se no serviço ativo, tá? Mas em especial do serviço ativo fazer esse tipo de convocação e a razão pela qual nós não podemos permitir que militares participem do governo. É isso. E antes de mais nada, tá? Essa lei absurda que aumentou o tempo de contribuição de 30 para 35 anos veio como consequência, tá? Da Lei 13.954 de 2019, Colônia de Brasília, tá certo? Todos da LERJ, inclusive o governador do estado, participaram dessa patifaria. Criaram uma lei inconstitucional e precisam ser responsabilizados por isso. Então, de fato, o militar nem 35, nem 30, tá? Você não pode querer que um policial do BOPE trabalhe 30 anos. É só vergonha na cara que falta para muita gente. Basta fazer um perfil profissiográfico. Façam um perfil profissiográfico e vocês vão ver que um policial do BOPE não pode trabalhar 30 anos. Façam um perfil profissiográfico e vocês vão ver que o mergulhador dos bombeiros não pode trabalhar 30 anos. Não é difícil. Eita, Teodoro. Façam e vejam que o mergulhador... Eu tenho outros exemplos, tá? Que o mergulhador dos bombeiros e o militar do BOPE não pode ter um mês de férias. Tem que ser 2. Teodoro! É isso. Então, não poderia nem ser 30. Mas aí aumentaram para 35. E aí eu vi um papo torto ali do Sargento Lopes falando que, porque aí vão aumentar para 37. Não vai não, tá? Não vai não porque a casa caiu. O Teodoro já viu tudo que esses camaradas aí, os chegados, né? Todo mundo aí que quer falar de direito militar da LERJ fez e vai ter que voltar para 30. E aí depois que voltar para 30, o Teodoro vai discutir e vai apresentar para vocês a fundamentação jurídica para dizer que o policial do BOPE, mergulhador dos bombeiros e uma série de outros militares que desempenham funções específicas, por exemplo, o pessoal do helicóptero. Que loucura é essa, cara? Para de maluquice, pô, não tem essa não. E não é panela, é caneta. E governo do estado é o governador aqui, tá? E a LERJ aqui, não tem conversinha não, tá? E eu quero remuneração desses camaradas por subsídio. O deputado tem que receber por subsídio o governador do estado também. O que fazer com isso, Teodoro? Vamos descobrir junto. Não tem conversinha não, tá? Eu separei todas, aquilo que eu consegui, né? Todas as idas, tá? Dos deputados no quartel do comando dos bombeiros. E para cada vez que o comandante-geral, o anterior e o atual, recebeu, ele tem que responder. Improbidade por cada ida de vocês lá. Por cada uma delas tem que responder.
E o MP também, porque tá vendo ir lá e não faz nada. Mas quem é o promotor que tem que cuidar disso? Tem que responder, porque não tá fazendo nada. E continua. E acha que tá, né, me afrontando. Não, você tá se enrolando. Porque toda hora é tartaruga e depois fica igual uma cobrinha. E você vai ver. E você vai ver. Vai lá. Continua indo, fazendo gracinha, né? É porque veio aqui conversar com o Coronel Tarcísio, né? Que ele é. Aí, absurdo, né, cara? Aí, o Cláudio Castro, né? Vai tirar férias? Vai tirar férias. Você já viu isso acontecer antes? Fica a dica, já viu? Não. Aí vai tirar férias, né, cara? Tirar umas férias com a minha família pra ver o jogo do Flamengo. Que loucura é essa, cara? Isso é, cara. Eu nem tenho palavras, né? O Rio de Janeiro como tá. A polícia desse jeito, os bombeiros, todo mundo aí, o cara vai tirar férias tirando com a nossa cara, pô. Tirando com a nossa cara, pô. É. E aí passa o bastão pra esse outro, né? Que é o Rodrigo Bacelar, né? Que a gente não sabe nem se vai poder se candidatar, né? Mas o cara já se comporta como governador do estado, né? Sem controle nenhum do MP, né, cara? Campanha antecipada, né? Junho de 2025 já tem... Aí vai pra lá inaugurar negócio de bombeiro. Bota o jaleco, cara, da Defesa Civil. Ridículo, cara. Desprestígio pra corporação. Comandante-geral se prestar esse papel, cara. Comandante-geral dos bombeiros. Que loucura é essa, cara? Se prestar esse papel aviltante, né, cara? De garoto propaganda do governador do estado, né, cara? Caramba, a gente tá lascado mesmo, né? Vergonha alheia do atual comandante, cara. O anterior e esse. Nossa, meu Deus do céu, vergonha alheia, cara. Vergonha alheia, cara. Eu vou ler um negócio, cara. Eu vou ler um negócio. Vergonha, cara, porque eu sou um apaixonado pela minha corporação, né, cara? E ver esses caras fazer isso me dá nojo. De verdade, assim, eu sinto nojo, cara. Caramba, que sacanagem é essa, cara? Não tem nem vergonha na cara, né? Vai lá e só falta lamber o chão pro cara passar. Isso aqui, ó. Eu que tô errado? Que isso, cara. Eu sou bombeiro de verdade, reformado, e vai ouvir muito desaforo meu. Eu quero mesmo que doutrina aí venha falar gracinha. Já prejudicaram muita doutrina militar. Já causou muito prejuízo para todos nós. E eu quero mesmo que fale gracinha, né? De que é porque o Teodoro é militar reformado, não pode, não pode? Não pode? Eu quero mesmo que me confronte, tá? Porque eu tenho muita coisa para falar. Vou ver uma passagem para vocês de Jeremias, tá? Vergonha, pô. Vergonha. Eu tô de entrar num casarão vermelho, a minha casa, pô. Enojado, cara, de tudo que esses caras fizeram com a gente. Tudo que esses caras fizeram com a gente, cara. Jeremias, 20 e pouco. Vou ler pra vocês. Preciso, cara. Caramba, o que é isso? Que isso? Imundice, cara. Esse aqui é o... E antes de ler aqui, para vocês entenderem como não pode, e o comandante atual dos bombeiros e o anterior tem que responder por cada ida de vocês lá, tá? Por cada ida de vocês lá, tá? Tem que responder, tá? Tem que responder, tá? Artigo 25 do Estatuto dos Bombeiros de conformidade, tá? O Estatuto da PM também tem. Abster-se, tá? Olha isso. Se você tem que abster-se na inatividade, você imagina no serviço ativo. Abster-se faz parte da ética do bombeiro militar. Ética. Abster-se na inatividade do uso das designações hierárquicas em atividade político-partidária para discutir ou provocar discussões pela imprensa a respeito de assunto político ou de bombeiro, excetuando-se os de natureza exclusivamente técnica, se devidamente autorizado. E no exercício do cargo ou função de natureza civil, mesmo que seja na administração pública.
E aí, cara, vocês têm que pegar isso aqui. Eu tenho uma outra discussão para fazer sobre dever militar. Vocês vão falar, vocês vão entender, cara, o que eles fizeram aqui. Só que eu quero levar vocês para vocês entenderem o que esses deputados estão fazendo com o Corpo de Bombeiros e com a Polícia Militar. Eu quero levar vocês, tá, para a Constituição Federal. Existe uma previsão expressa que o Ministério Público, cara, tá fingindo que não tá vendo, tá? Eu quero entender até quando isso vai acontecer. E não é, tá, o Estado que paga não, cara. É o promotor que não tá fazendo, é o Procurador-Geral de Justiça, é todo mundo. Não é o Estado que quebra, são eles que quebram o Estado e essas pessoas precisam ser responsabilizadas por isso. Porque existe um comando expresso na Constituição que proíbe que esse agora aí, né, cantando vantagem antes do tempo, né, já corra, já joga o jaleco aí da Defesa Civil para tirar foto do lado do comandante-geral. Artigo 37 da Constituição Federal, cara. Ninguém respeita nada. Meu Deus, o que é isso? Parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Vou ler mais uma aqui para vocês. Todo mundo vê isso, inclusive o MP. Todo mundo lê a Constituição. Só que a situação é muito complicada, porque todo mundo tem algo para responder. E aí, quem poderá nos defender, né? Artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. A publicidade dos atos malditos, cara. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Dela, MPRJ, nela, meu Deus, Teodoro, dela, não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Justiça, inclusive para o próprio promotor do MP. Justiça, inclusive para você, que tem que olhar e não faz nada. Que tem que olhar e não faz nada. É isso. Para você, que não faz nada. Que vê e, ó, não pega a caneta e, ó, mas não, né? É isso, Teodoro. Que fazer com isso, cara? Vergonha alheia, cara. Jeremias, pessoal. Jeremias, praga do Egito, né? É Jeremias. Vamos para Jeremias, pessoal? Para Jeremias. Para Jeremias, pessoal. Jeremias 23. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, vocês afastaram todos aí da Alerj, comandante-geral, todos vocês que falam que são da igreja, vocês afastaram Deus da presença das pessoas e vocês têm que pagar por isso. Vocês têm que pagar por isso. O que falta é Deus. O que falta é Deus. Portanto, assim diz o Senhor. Jeremias 23. O Deus de Israel, a respeito dos pastores que apacentam o meu povo. Vocês dispersaram as minhas ovelhas e as afugentaram, e não cuidaram delas, mas eu
tratarei de castigar vocês por causa das maldades que praticaram. Sem dó nenhuma, sem vergonha, sem nada. Caramba. Diz o Senhor, eu mesmo recolherei o remanescente das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver dispersado, e as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Porei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais terão medo, nem ficarão assustadas, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Jeremias 23, verso 5. Eis que vem dias, diz o Senhor, que eu levantarei a Davi um renovo justo, e como rei que é, reinará, agirá com sabedoria e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. E este será o nome pelo qual será chamado Senhor, Justiça Nossa. Acho que é Jeová Tsidkenu, né? Coisa linda, cara. Coisa linda. Esses caras nem nunca leram isso, cara. Temos o Jeová Jireh, né? Jeová Jireh, nesse sentido aí, pessoal. Precisamos de Deus, cara. Porque esses caras, olha, uma coisa assim que eu nem sei. Jeová Jireh, né? Jeová Jireh, aquela passagem lindíssima, né, cara, de Abraão, né, quando ele oferece ali seu filho em sacrifício ali, e ele, né, entrega mesmo, né, e Deus proverá de novo, né, é linda essa passagem, cara. Não se permita, né, cara, se influenciar pelos que eles falam. Como que você pode falar que bandido bom é bandido morto, cara? É não bandido, cara. É dar condição para que a pessoa possa tomar decisões, né, cara? E se ainda assim continuar, enfim, ver o que pode ser feito, o que fazer, né, cara? Jeová Tsidkenu. Pô, caramba, cara. É um troço assim fantástico ler a Bíblia. Tsidkenu, né, pessoal? Senhor, Justiça Nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, tão certo como vive o Senhor que tirou os filhos de Israel da terra do Egito, mas tão certo como vive o Senhor, como vive o Senhor que tirou e trouxe a descendência da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha dispersado, e habitarão na sua própria terra. Brasil, pô. É sobre isso, cara. Isso é ler a Bíblia, né? E não o que esses caras aí fazem. Nossa, eu posso ficar aqui lendo pra vocês, cara. Gosto muito, cara. Gosto mesmo. Gosto muito. Eu acho que é Jeremias também, 61. Eu acho que é isso. Cara, coisa linda você ler. Você fica pensando, caramba, o que é isso, cara? Não é Jeremias, não. Acho que é Isaías. Isaías 61, cara. Caramba, volta pra rota aí, cara. Senta pra ler a Bíblia. Senta pra ler a Bíblia e ver o que vocês estão fazendo com a nossa vida, cara. Caramba, o que a gente pede, né? Não é nada que não seja nosso direito, mas vocês querem agir como se a gente dependesse do favor de vocês, cara. Não, não passará, cara. Não passará. Eu li João, cara. Caramba, eu não tinha lido ainda. Sabe, pessoal? E é fantástico isso. E a gente precisa se agarrar, sabe, a palavra, né? E, meu Deus, o que é isso, cara? Joga a Bíblia no colo deles assim, vê o que eles vão fazer. Não sabe nem por onde começa a ler, cara. Sabe nada, né? Caramba, o que é isso? Tem humildade, né, cara? E tudo fala, dá um ódio, né? Tudo é o Senhor, é Deus, é... Não, cara, você não tá na presença do Senhor, cara. Que loucura é essa? Não tá não, pô. Pra fazer o que vocês fazem com a gente, não tá não, pô. Muito interessante, cara. Testemunho de João Batista, né, cara?
Queria muito poder ler pra vocês aqui, pra vocês, sabe? Poxa, junto comigo, sabe? Junto comigo aqui, a gente poder fazer essas discussões, sabe? Caramba, porque assim, eu penso que a gente precisa também acalmar nosso coração, sabe? Porque, caramba, a gente tá vivendo uma situação muito difícil, cara. Ninguém quer saber da vida de ninguém, sabe, cara? O cara chega ali, que se lasque, meu Deus, o que é isso, cara? Eu não vou conseguir achar assim, tá, pessoal? Vocês me perdoem, eu comecei a ler a Bíblia agora, então eu já tô me familiarizando, mas caramba, isso leva tempo, né? Mas tem cada passagem lindíssima, cara. Jó, Esther, pô, Esther é muito maneiro. Esther é muito legal, cara. Você lê Reis também é muito legal. E é isso, cara. Mas não lê nada, não sabe nada e fica aí com essa conversinha mole. Não tem nada disso que eles estão falando. E é isso, tá? Vamos voltar pra cá. E aí, pessoal, eu quero falar com vocês sobre auxílio moradia, tá? Vamos juntos aqui. Não, pessoal, eu vou deixar pro próximo vídeo, tá? Eu acabei falando bastante aqui sobre essa questão da grana e tudo isso, porque assim, passou pra mim já, eu nem tenho mais que discutir sobre isso, cara. Porque tem que pagar, pô. Tem que pagar e a gente tem que entender tudo como vai ficar, tá? Porque pra mim tá superado, tá? Promoção aí das praças, meu Deus, outro problema, cara. Até conversei com um camarada hoje, porque caramba, é difícil pra mim, cara. Porque, por exemplo, eu sou muito estudioso, tá? A única coisa que eu exijo das pessoas é respeito. Por exemplo, quando você vai falar sobre reforma, Teodoro, não faça isso, tá? Caramba, cara. Isso vai impactar na reserva remunerada. Mas os camaradas da promoção da PM, por exemplo, já estão na reserva remunerada. E aí é aí que a gente tem que tirar o suco de tudo, né? Pra não faltar nada. E aí, por exemplo, se vocês forem ler essa deliberação 260, tá? De 2 de setembro de 2013, ela vai dispor sobre a remessa de informações e documentos necessários, Tribunal de Contas, tá? A remessa de documentos necessários, né, ao exame da legalidade dos atos de concessão de aposentadoria, reforma, transferência para reserva remunerada, pensão e fixação de proventos ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Aqui nós temos uma impropriedade, porque se vocês forem analisar essa deliberação em conjunto com esse manual do Tribunal de Contas, tá? Manual de utilização, né? Essa questão da reforma, né? Versão de 2017. Caramba, o que vocês estão fazendo? E eu, de novo, cara, é só assistir meus vídeos e você vê que eu tô com o papo certo, porque eu falo e eu provo. Porque, de novo, nós temos essa inconsistência em relação à reserva, à reforma, né? Porque você tem dois tipos, pô. Tem por idade, o cara já tá na reserva remunerada e depois ele é reformado, em razão do atingimento da idade limite de permanência na reserva remunerada, hein? E a outra espécie que é a doença. Caramba, Teodoro, o que vocês estão fazendo? Vocês entendem, pessoal? E se você ler isso aqui, é um absurdo. Porque o Tribunal de Contas não legisla. O Tribunal de Contas não legisla. O Tribunal de Contas não faz o que eles estão fazendo, cara. E quem vai pagar por isso, Teodoro? Cara. Tribunal de Contas não legisla. O que fazer, Teodoro? Esse manual, por exemplo, aqui de 2017, Tribunal de Contas do Estado, cara. E o Teodoro é assim, você tá vendo, meu camarada? Ó, Teodoro faz anotações, tá? Não seja medíocre, tá? Faça suas anotações, hein? Pra você entender o que esses caras estão fazendo. Por exemplo, eu vejo aqui, mas aí você manda o documento. Tá, então como que funciona uma fraude, por exemplo, numa reforma? Se você tem um prazo para mandar o documento para o Tribunal de Contas, como é que é isso? Mas aí o documento sumiu, mas como é que é isso? Vocês entendem? Isso aqui, o MP precisa saber, né? Porque nós temos uma ação criminal gigante, diversos processos, cara, cuidando de questões, né, relacionadas à fraude, né, e melhorias de reforma no Corpo de Bombeiros, cara. E como que faz isso aqui? Então, MP, nós temos uma deliberação de 2013 e nós temos um manual
e o que foi feito. Não é simplesmente chegar ali, taca o baile e publica no DO. Que isso, pessoal? É isso, cara. Então eu estudo, pô. E aí eu quero entender o que foi feito, tá? Com as alterações da Constituição Federal, artigo 70. MPRJ, o que foi feito? A Constituição Federal foi alterada. Artigo 70 inicia a seção que cuida da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, tá? Tribunal de Contas, pô. Teodoro, E o que vocês fizeram? Nós temos aqui, né, normas que são de cumprimento obrigatório nos entes da federação em relação, por exemplo, tá? Ao parágrafo único aqui, pessoal, do artigo 70, hein? Prestará contas, olha a redação como era, Tribunal de Contas. Olha como era, prestará contas qualquer pessoa física ou entidade pública que utilize. Pessoa física ou entidade pública. Alteração, emenda constitucional 19 de 98. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica. E uma pergunta aqui para a gente poder terminar. Próximo vídeo, pessoal, eu vou falar sobre auxílio moradia, tá? Vai ficar maneirão. Vou falar sobre auxílio transporte, tá? Vou fazer a lei e vou mandar para vocês, tá? Pra gente aprovar esse negócio aí e vai ter que implementar, tá? Auxílio moradia, tá? E auxílio transporte, tá? E vamos falar também sobre essa outra situação aqui absurda. Eu tenho algumas causas nesse sentido, mas eu vou fazer a minha contribuição para toda a galera. Vamos falar sobre essa lei aqui, pessoal. Lei 4.300, tá? De 26 de março de 2004. Institui no âmbito da polícia e do Corpo de Bombeiros procedimento administrativo de justificação. Companheira ou companheiro. O que fazer com isso? Para falar vídeo tal. E o decreto, tá? Que regulamentou, né? Essa imundícia aqui que regulamentou, meu Deus, o que fazer com isso. Decreto 35.144 de 7 de abril de 2004. Regulamenta essa lei, né? Que instituiu aqui. Eita, Lelê. E vamos ver o que vai dar, tá? Aqui eu vou fazer uma contribuição em especial, tá? Não a conheço pessoalmente, mas novamente aqui o meu abraço carinhoso, tá? Tenente Coronel Letícia da Polícia Militar. Parabéns pelo aquele programa ali, né? Elas estão ali falando, né? Ela e uma outra militar, falando sobre ali os direitos do militar. Caramba, que legal, ela convocou lá uma galera ali da polícia para falar sobre isso e tal, e eu vou dar a minha contribuição, tá, Coronel? Eu vou falar sobre isso aqui. Vou fazer toda a discussão acadêmica e vou enviar para a senhora, tá? Eu vou cuidar dessa lei e do regulamento dessa lei e, em razão disso aqui, a gente vai ter que rever algumas considerações que foram feitas naquele vídeo. Projeto fantástico, hein? Parabéns, Coronel. E eu vou contribuir com a senhora, tá? Eu vou enviar aí, tá? Para que a senhora possa ter acesso ao estudo que eu fiz em relação a essa questão da companheira, né? Desse registro lá nos assentamentos, tudo isso. Vou fazer essa minha contribuição, vai ficar muito legal, tá? Do mesmo modo no Corpo de Bombeiros. Espero que mude o comando lá da diretoria de nativos do CBMERG para que eu possa ter acesso e poder ali ajudar a bombeirada, porque tá complicado, hein, meu povo? Mas é isso. E, de novo, aqui afirmo, eu até falei com um camarada isso, né? Que o bombeiro e a PM tem que ter, nesse sentido, uma única ideia acerca dessas coisas. Para a gente conseguir fazer musculatura, né? Esses comandantes têm que ter uma visão parecida, né? Porque fica melhor pra gente. Enquanto coletivos de policiais e bombeiros, a gente ter ali uma condição melhor de se proteger dessa gente aí, tá? É isso. E eu vou cuidar do auxílio moradia e defender aqui a implementação do auxílio moradia, mas não é da forma como eles fizeram, tá? Aqui, pessoal, para não deixar passar, para ficar já registrado maneiro, tá? Vamos dar um voo rapidamente no Estatuto da Polícia e do Corpo de Bombeiros, tá? Estatuto abriu primeiro aqui para mim, qual foi?
Estatuto dos Bombeiros, vamos dar um voo no artigo 45, vocês entenderam o que eles fazem, tá? Auxílio moradia não é auxílio moradia, tá? É o direito à moradia, não é auxílio moradia. Teodoro, não é auxílio moradia, tá? É direito à moradia. Aqui, Estatuto dos Bombeiros, a gente está em 1985. Polícia Militar é 1981, tá? Só que entenda, a gente tem agora a Constituição Federal de 88, não é isso, pessoal? Vamos lá, no artigo 6º da Constituição Federal vai falar sobre a moradia, tá? Como um direito social, cara. Teodoro, não faça isso, Theo. E fazer com isso problema seu. Auxílio moradia não, é o direito à moradia, tá? E eu vou dizer pra vocês qual é a minha ideia pra bombeirada e a poliçada, pra gente arrumar essa casa e ficar bom pra todo mundo, tá? Arrumar a casa ficou legal, né? Mas é isso. Artigo 6º, ó. Vamos dar nosso corre aí, pessoal. Vamos estudar a Constituição Federal, tá? Constituição Federal, tá? Constituição Federal, tá? Pra pegar esses caras, tá? Pra pegar esses caras, tá? Pra pegar esses caras, tá? Artigo 6º, pessoal. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia. Então você tem aqui, né? Aí você tem as alterações, tá, pessoal? Então, por exemplo, aí você tem a moradia, ela vem, né, como um direito social, salvo engano, com a emenda constitucional 26 em 2000, tá certo, pessoal? Mas a gente consegue aqui retirar esse entendimento, né, em razão da situação peculiar do policial e do bombeiro, tá? Então, a moradia é um direito fundamental, tá? É um direito fundamental e a gente tem que estudar para entender qual é a consequência de um direito fundamental, tá? Mas, rapidamente, é o seguinte. Estatuto dos Bombeiros, artigo 45, do mesmo modo, Estatuto dos Bombeiros, artigo 45, a mesma previsão, artigo 48 do Estatuto da Polícia Militar, no item, inciso 4º, item 9. Vai dizer assim, ó, nas condições ou nas limitações impostas na legislação e regulamentação própria. Já falei essa questão da regulamentação, não existe mais isso, tá? Governador não legisla. Item 9. A moradia, direito. Não é favor, tá? Não é favor. Moradia. Aqui não diz auxílio, aqui não diz gratificação, não. Moradia, tá? A moradia para o bombeiro em atividade, compreendendo a alojamento em OBM, quando aquartelado, e habitação para si e seus dependentes em imóvel sob a responsabilidade do Estado de acordo com a disponibilidade existente. Teodoro, Isso aqui não é financiamento, isso aqui não é auxílio, não. Isso aqui é uma vila militar, por exemplo. É pegar um empreendimento desse aí e falar, o governo do estado é tudo nosso aqui, tá? Tá devendo aqui dinheiro pra gente, a gente faz aqui uma barganha, tá? A gente faz uma contrapartida e esses prédios todos aqui em locais dignos, tá? Construções corretas. Ô, meu camarada, pode ir pra lá. Sem pagar nada, canalhas. Sem pagar nada. Entende aí, cara? É a vila militar. Que pode ser na Zona Sul, que pode ser no centro do Rio de Janeiro, abandonado, cara. Tantas coisas a gente pode fazer. Apartamentos, casas, vilas de casa com proteção pela própria polícia militar e pelo próprio bombeiro, dado pelo Estado. O camarada vai morar ali, pô. E é isso. Então não tem essa de auxílio, né? Não tem auxílio. Tem a residência, a própria residência, e eles têm que pagar por isso. Mas e aí, Teodoro? E aí que eles criam auxílio. Pode isso, Teodoro? Não pode. Não pode. E aí o que eles fazem? Eles criam, né, uma legislação
que vai falar desse auxílio, inicialmente, salvo engano, em 1982. Só que entenda, cara, nós temos, né? O Estatuto da PM de 81 e o Estatuto do Bombeiro de 85. Então não é a mesma coisa, não pode fazer desse jeito. O que fazer com isso, Teodoro? É retroceder e dar a cada um o que é seu, o que a gente tem que fazer, cara. Porque senão vai dar muito ruim. E é isso. Então a moradia, cara, isso aqui é para evitar, por exemplo, cara, que o policial militar, né, ele more perto de áreas, né, de conflito armado, porque isso, vamos ver, né, a quantidade de policiais que são mortos na folga, cara. Teodoro, cara, o que vocês estão arrumando? Nós temos essa gratificação, salvo engano, eu não tô conseguindo encontrar aqui para mostrar para vocês, pessoal. Mas esse auxílio moradia, cara, ele surge com uma lei muito antiga, cara. É uma lei da década de 80, né, cara? E aí depois você vai e faz modificações, mas ela não encontra conformidade. Olha isso, pessoal. A lei é a Lei 658. É a Lei 658. Aí o deputado tem lá um prédio para morar, com tudo, né? E a gente se lasca. Vergonha na cara é o que falta, pô. Por isso que eu falo. É muito fácil falar quando você não vive a realidade. Vivi a realidade, não vive mais, pô. De 1983. Aí olha que coisa louca. Aí você vai aumentar o salário do coronel e você vai e cria, dentro dessa legislação aqui, você cria a indenização de auxílio moradia. Mas não é isso que o estatuto diz, pô. Não diz indenização. Diz a própria moradia, pô. É a própria moradia aí, inteligente. Não é auxílio não, tá? É a própria moradia, não tem que pagar nada. É só a gente fazer as nossas correrias, tá? E ver aí imóveis abandonados e tudo isso e correr atrás do prejuízo. E não tem que pagar nada. E não é perto de comunidade, nem lá pra longe. Não, é pertinho. É sobre isso, tá, cara? Não faz isso não, Théo. É isso, tá? E uma série de outras coisas, cara. Por exemplo, em relação à luz, em relação à água. Eita, Teodoro, cara. É isso. Por quê? Porque são pessoas que garantem a segurança de todos nós, cara. E você pode desigualar para trazer igualdade, vai mentir para outro. E o cara que fala que eu tô errado é porque ele tá com o papo torto e a gente tem que ver com quem a gente tá lidando, cara. É isso, tá? E aí, olhem aqui, tá? Aí aqui você cria, né? Artigo 4º dessa lei que eu falei, né? Vai dizer assim, ó. Além das indenizações de diária, isso aqui vai dar muito problema pro Tribunal de Contas, tá? Essas diárias deles, do oficialato que viaja, vai lá pro STF, vai fazer um monte de coisa aí que eles fazem, né? Caramba, eu quero ver o que vai dar. Não pode, pô. Caramba, são vários critérios, você não pode chegar ali e... Não, cara. Caramba, isso vai dar muito ruim. Eu quero ver o que vocês vão arrumar. E aí é o Tribunal de Contas, cara, que vai ter que resolver isso. Tribunal de Contas, pô. Aí vamos aqui, ó. A indenização de auxílio de moradia será calculada sobre o soldo do posto ou graduação de acordo com os seguintes... Não pode. Aqui não é auxílio, tá? Aqui é moradia. São casas. Como tem da aeronáutica, como tem do exército, como... É militar, cara. É isso, Teodoro, não tem, vai ter que fazer. E não é pro militar comprar não, tá, cara? Porque aí o militar compra, né? Ele tem que morar e tem que ter todas as garantias que ninguém vai sacanear ele pra tirar ele de lá com a família dele, tá? Essa parada aí, tá? Rapaz, o que é isso, cara? Porque senão, cara, o que acontece? Você vai lá financiar e você tá dando dinheiro para essas empresas aí, cara. Não, porque o estatuto garante, pô. O estatuto tá dizendo o que tem que ser, cara. A própria moradia. E aí é brigar muito para ser num lugar bem bacana, cara. Vila de casa, essa parada aí, pô. Para proteger o policial, cara, e o bombeiro. Você não pode fazer isso. Então não tem essa, tá? E aí você tem que fazer... essas casas, né, vila de casas ou prédios, né, caramba, cara, o que mais tem, né, por exemplo, você tem um acordo com a Prefeitura do Rio, um convênio, para falar, opa, peraí,
mas aqui nós temos tantas residências, né, que podem aqui ser aqui oferecidas, né, para policiais, a gente acompanhar bonitão, porque todo mundo é igualzinho, tá? Não tem essa não. Tem que alterar várias gratificações, né, que levam em consideração o posto e a graduação. Não pode. Não pode, cara, porque aí você vai estar dando mais para quem já tem, né? E é isso, cara. Então, por exemplo, a depender da situação, né, você tem que diferenciar e dar mais condição ao soldado do que ao coronel. Vai mentir para outro, pô. Então, o que é auxílio moradia? Não tem auxílio moradia, cara. Você tem direito à moradia. Auxílio e direito. Mas aí você vai e fala de auxílio, né? Claro, cara, é muito mais simples para eles, né? Do que de fato manter uma estrutura como a gente tem na Vila Militar, como a gente tem da Aeronáutica. É isso, cara. E aí a guarda, né? O sentinela de serviço, pô. O próprio militar, né? Pra tomar conta ali da galera, pô. Essa parada aí, o próprio policial e o próprio bombeiro de serviço, escala de serviço pro camarada na guarda lá, ó, da entrada do condomínio, da PM e do bombeiro, pô. É isso, tá? É isso, tá? E do mesmo modo, no respeitante ao inativo. Porque aí, olha como a lei precisa ser ressignificada, cara. E isso atende ao desejo da Constituição Federal e não é nada de absurdo que eu tô dizendo. Porque o camarada, então a lei vai dizer, pô, Teodoro, é na ativa, ok. Mas o cara foi embora pra casa. E aí toma, negativo, pô. Não. E ainda advoga em outro, de uma outra forma, né? Porque, por exemplo, você tem, cara, eu sou doidão, mas é isso, cara. Aceita aí, pô. E vamos ver quem tá trazendo mais contribuição, pô. Por exemplo, eu sou bombeiro. Eu entendo dessas questões, né? Pessoa paraplégica, tetraplégica, diabético, as sequelas e tudo isso. Então, por exemplo, o camarada mora num determinado lugar, Teodoro. Ok. Temos uma vila, né? De casas só de polícia, só de bombeiro. Não pode ter nada no entorno de tráfico, nada. Porque o cara tem que ter, cara, o mínimo de segurança pra sua família. Porque é o cara que defende todos nós, pô. Teodoro, é tudo monitorado. O cara entrou naquele local ali. Epa, aqui é o local de residência dos polícias e dos bombeiros. Que loucura é essa aqui, cara? Negativo, pô. Passou, quem é você? Quem é você? É isso. Cara, nesse ambiente você faz, né? Creche, você faz escola. Ou seja, você agrega, né? E você de fato dá ao militar essa natureza sui generis, né, cara? Esse modus vivendi, né? Por exemplo, se você tem, né, diversos militares ali, né, que precisam de assistência médica, cara, é muito mais simples você construir casas, né? Quanto que custa isso pro Estado, cara? Vai mentir para outro, pô. Você conseguir agregar pessoas no mesmo local para que você possa prestar assistência. É muito melhor, pô. Mas as pessoas precisam querer, cara, olhar para o outro, né? E olha o que o governo do Estado, né, e os deputados da Alerj fizeram conosco, reformados, né, inativos, pensionistas. Por quê, cara? Comigo não, porque eu tenho 45 anos, né? Tenho sequelas, enfim, do diabetes, sou reformado. Mas o pessoal que tem mais aí de 60 anos se tornou imprestável, cara, desprezível. Que loucura, cara. E aí só serve, né, cara, perto das eleições, mas caramba, são subutilizados, né? Eu falo com vários aqui. Caramba, cara, tanta coisa ainda pra dar pra todos nós, né, cara? Você tem ali um ambiente, né, cara, onde você tem uma creche, por exemplo, o militar tá no serviço ativo, tem um camarada que tá na reserva remunerada, não, eu levo o garotinho ali. É isso, cara. Teodoro é doidão, não, Teodoro estuda. E essa parada aí, pô, um ambiente militar show de bola pra gente poder viver, sabe? Com tudo que tem direito. Mas não, né? Auxílio? Que loucura é essa? Só tirou, né? Porque fica ruim de pagar, né? E o oficial superior aí não vai morar num ambiente como esse. Problema dele, pô. Vai ter condição de morar. As casas são todas iguais. Quer? É, Teodoro. Então, que se lasque. Mas tá lá, pô. E é isso. E se não quiser morar, não tem auxílio, pô. Ah, Teodoro, para com isso, Theo. É, pô. E vamos ver o que vai dar? Transporte. Transporte eu também vou cuidar, né? E isso aqui que eu tô falando é lei, tá, pessoal? Pra gente sabatinar pra eles aí pra ver o que vai dar. Joga no colo deles, né? E ver o que vai dar. Tem que criar, tá? E não é pro militar pagar, não. É entrar pra morar de graça mesmo. Não paga aluguel, não paga nada. É entrar e é isso.
Eles pagam alguma coisa lá em Brasília pra morar naqueles prédios todo lá? Eita, Teodoro, então por que que é isso? Não tem auxílio não. E vou falar também do auxílio transporte, tá? Transporte é muito interessante. E aí eu tenho ali algumas coisas que eu preciso discutir, né? Ou seja, eu não entendo que o ideal seja o valor em dinheiro, tá? Eu acho que a gente é aquela questão de você disponibilizar para o militar, né, a própria credencial, esses cartões que eles usam, né, para poder utilizar livremente, tá? Livremente, tá? Você vai mentir para outro, é livremente, tá? Não tem essa de quantas passagens, não, 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 tá? Não, 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 a gente precisa do favor, não, tá? E a gente que garante todo mundo. Então, liberadão pro policial, pro bombeiro, né? Passagens de metrô, de trem, de tudão, pô. Essas passagens mais caras de ônibus, né? Porque caramba, o cara tem que pedir, né? Carona, que vergonha, negativo. Tudo liberado aí, e esse acordo do Estado com as empresas, tá? Sem nenhum desprestígio, nenhuma diferença, nada dessa coisa de ter que mostrar identidade, né? Porque parece que tá pedindo favor negativo, é o cartão do cara, pô. Passou ali, ninguém precisa nem saber que você é policial ou bombeiro. É sobre isso, pô. É, Teodoro, é sobre isso, cara. E a gente precisa reivindicar, mas essas reivindicações, elas não passam, por quê? Porque os oficiais superiores não vão se beneficiar disso. Então, para eles, isso não é interessante. Mas pra gente é. E nós precisamos discutir, tá? A mesma coisa em relação ao militar, né, que adoece, ao militar inativo, que tem uma doença crônica, também ali essa questão do transporte para ele, né? E tudo isso, tá, pessoal? Então, o GRAM tá superado, tá? Eu nem falo mais disso, porque agora é só ver o que, que os homens vão fazer, vão reunir os homens, né, pra ver o que eles vão fazer, porque é isso aqui. Não tem manifestação, tá, pessoal? Eles estão lascados, tá? Tem que sofrer CPI, vão fazer uma CPI para todos eles, tá? Identificação de responsabilidade individual de cada um e improbidade administrativa, tudo que tem direito, para evitar que eles possam se reeleger, tá? E em relação ao governador Cláudio Castro, impeachment, crime de responsabilidade. É essa parada aí. Os secretários, né, do Corpo de Bombeiros, quer ser secretário? Quer ser secretário, né? Impeachment também. Teodoro, é crime de responsabilidade. Teodoro, o que fazer com isso? A gente vai ter que descobrir junto, tá? E tem que ser. Tá certo, pessoal? Em relação aos promotores de justiça, tá? Aqueles que são responsáveis por controlar as corporações precisam responder também, porque estão vendo esse tipo de coisa e não estão fazendo nada, tá? Em relação aos procuradores do Estado, do mesmo modo, em especial esse que criou, dois em especial, o que criou a tese pro labore faciendo, que vibra e tudo na internet, né? E o outro lá que fez a ação, eu não sei se eu vou conseguir encontrar o nome do procurador do Estado aqui, mas teve um que vibrou muito, né, com essa questão da procurador do Estado, né, a questão do prolabore faciando. Ele ganhou, acho que um concurso, eu acho. Que legal, né, cara? Que nem existe, cara. Que delay, hein, cara? Como é que tu fala de um troço que é lei inconstitucional? Que vergonha, pô. Ficou ruim pra caramba. Foi no céu e no inferno agora, né? E se ganhou algum dinheiro aí com esse concurso, tem que devolver, hein, cara. Tem que devolver o dinheiro do concurso, hein, cara. Teodoro acabou com a tua tese. Procurador do Estado, eu vou escrever tese prolabore faciendo. Prolabore faciendo. Que vergonha, cara. Puxa vida. E também vou passar para vocês o procurador do Estado, né? Ele ganhou esse aqui, né? E ele fala sobre uma tese, né? Ele fala sobre... ele ganhou essa tese, cara. Olha que coisa maluca. Ele ganhou essa tese, né? Ó, tese vencedora. Caramba, que loucura. Vai ficar registrado, meu camarada. Vamos junto. Essa tese, cara. E nós temos esse camarada aqui. E temos o camarada lá, o procurador, o promotor de justiça, né? Da responsável lá pela... A gente não vai abrir aqui, não. O responsável pela
em relação à ação civil pública. Os dois. Esses dois aqui, meu Deus do céu, tem que responder de verdade, com força. Caramba, cara. O cara criou uma tese, vibra e tudo na internet. Que loucura é essa, cara? Meu Deus, o que significa isso? O que fazer com isso, Teodoro? Também não sei. Também não sei o que fazer, também não sei. Rapaz, o que é isso? Precisa responder por isso, tá? Porque ele fez a tese, a famigerada, né, que causou toda essa dor e esse sofrimento em todos nós. Aqui, pessoal, tá aqui, ó, vamos juntos aqui. Tese vencedora da PGE para o caso GRAM. Eita, Teodoro! O TJ, em uma série de processos, vem acolhendo as teses da PGE, né, para julgarem procedentes pedidos de pagamento da gratificação de risco de atividade militar, a gratificação estadual, enfim, vai falar. Responsável, tá, pela criação do modelo de defesa do Estado, em tais processos, o procurador do Estado, Guilherme Salgueiro Pacheco de Aguiar. Esse camarada aqui foi o cara que criou a tese do Prolabore Faciendo. Teodoro, para falar vídeo, Theo. Theo, você para falar vídeo, Theo. Que rapaz, o que significa isso, cara? O que fazer com isso, hein? As decisões sobre questões que afetam, né, o pagamento de carreiras inteiras de servidores têm que ser tomadas com a exata compreensão da legislação. Eita, Teodoro! Ih, rapaz! E da intenção do legislador ao criar determinadas gratificações, sob pena de termos, substituições, situações injustas custeadas pelo erário. Situações injustas custeadas pelo erário. Em parte concordamos. Vamos para o portal da transparência. Não, essa lei ela foi criada em conluio por todos vocês, tá? Porque não tem, tá, sistema de proteção social e todos vocês, inclusive você aí que criou essa tese, né, sabe disso. O que fazer com isso, né? É uma pergunta para o MP. Mas o MP também tem um montão de coisa para responder. Meu Deus, o que significa isso, pessoal? Injusto e dano ao erário, falta de vergonha na cara e tudo mais, é você abrir o contra-cheque desse procurador do Estado, Guilherme Salgueiro Pacheco de Aguiar, no portal da Transparência RJ, e você vê lá algum rateio de honorários advocatícios. Será que o Teodoro vai encontrar? Pois é isso. Guilherme Salgueiro Pacheco de Aguiar. Dano ao erário é o que vocês fazem. Contra-cheque dele, pessoal, do mês de fevereiro. Esse que criou a tese para supostamente evitar dano ao erário, recebeu em fevereiro de 2025, remuneração mensal, esse é o pagamento dele, 37 mil, pessoal. Remuneração eventual, é o rateio, né? É o rateio dos honorários devidos à Fazenda Pública. Aqui deve ter um montão de grana que foi jogado em procedente e a pessoa pode ter sido condenada a pagar, né, cara? E aí você que fala isso aí que você falou, né? Preservar o erário, ganhou 53 mil. O que fala aí pro Teodoro? 68 mil líquido aqui, ó. Então, esse procurador do Estado, Guilherme Salgueiro Pacheco de Aguiar, fevereiro de 2025, 53 mil de repartição de honorários, uma lei inconstitucional, imoral e tudo que vocês imaginarem. Isso aqui é um absurdo, isso é hediondo. Pessoas passam fome. Esse dinheiro aqui, ó, é pago assim, né? A pessoa que é morta, né, numa operação, por exemplo, da polícia, leva anos para receber, vocês vão lá e rateiam. Isso aqui é um absurdo e vocês precisam devolver cada centavo desse. Fevereiro, tá? Esse procurador do Estado, Guilherme Salgueiro Pacheco de Aguiar,
recebeu 53 mil mais 37, tá? Parou aí, Teodoro? Não parou não, meu caro. Porque em março ele recebeu de novo, mais um rateio, tá? 49 mil. Epa, Teodoro, E aí, em abril, 11 mil e alguma coisa para além do salário que eu não entendo. Mas é sobre isso. Vocês entendem, pessoal? É isso. É muito difícil para mim lidar com isso. É muito. De verdade, é muito. É só vocês olharem, ó. Em julho, esse promotor do Prolabore, tese do Prolabore Faciendo, mais 49 mil em julho. Mais 37, tá, pessoal? Então ele ganhou aqui 65 mil, tá? Em agosto, esse mesmo promotor, esse mesmo procurador do Estado, vergonha na cara é o que falta para a Procuradoria do Estado. Como que fala de interesse público? 54 mil ele recebeu. 54 mil ele recebeu, mais 38 de salário, 71 mil reais. Recuperação fiscal? Onde tem recuperação fiscal? Não tem recuperação. Tem covardia, né? Falta de humanidade, falta de Deus na vida dessas pessoas. E é isso. E ninguém faz nada. Recuperação fiscal, cara? Que loucura é essa, pô? Olha o prejuízo que você me causou. Você, tá? Você, servidor da República como eu, Teodoro. Guilherme Salgueiro Pacheco de Aguiar. Salário maneiro, né, cara? Fevereiro, 53 mil, mais 37, 68 mil e tantas outras coisas aqui. E eu, Teodoro, sem a grana. Você sabe que é inconstitucional. Você sabe que a Lei 9.537 é inconstitucional porque não seguiu o procedimento de lei complementar do artigo 118, parágrafo único, inciso 9 da Constituição Federal. Mas para você está tudo bem, pô. É isso. E vamos fazer a mesma coisa, pessoal, com o promotor de justiça da GRAM, que fez aquele absurdo daquela ação civil pública. Que loucura é essa? E é isso, pessoal. E é isso. Muito complicado, sabe? Um monte de remuneração eventual que a gente não entende. O camarada recebeu em março 49 mil. Aí a pessoa morre, cara. O policial militar toma um tiro, cara. E a indenização é 100 mil. A vida de um policial vale 100 mil. E esse camarada aqui, ó, Guilherme Salgueiro Pacheco Aguiar, 53 mil em um mês, cara. Que vergonha. E é isso, pessoal. Vou fazer o vídeo sobre auxílio moradia, transporte, mas eu fico... E aí vou disponibilizar para vocês aí, tá? E vai dar bom. Agradeço a confiança, tá, pessoal? Até o próximo vídeo. Abraço.